Olá pessoal, esse é o canal Biscoitinho do BIM. O assunto de hoje é biscoitinho de propriedades coligativas das soluções. É isso aí, Felipe. Muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Bem-vindo ao canal Biscoitinho do Binho e esse é o Biscoitinho sobre propriedades coligativas. A primeira questão fala o seguinte: as temperaturas normais de ebulição da água, do etanol e do éter etílico são, respectivamente, 100 graus Celsius, 78 graus e 35 graus. Observe as curvas no gráfico da variação de pressão de vapor do líquido em função das temperaturas. Muito bem, olha só, o que a gente precisa ver de fato? Que aqui ele já me dá as temperaturas, que são 100 graus, 78 graus e 35 graus. Como é que a gente pode relacionar temperatura de ebulição com pressão de vapor? A gente tem que lembrar o seguinte: um líquido ele entra em ebulição quando a sua pressão de vapor se iguala à pressão externa. Considerando a pressão externa de um ATM, tá, a nível do mar, como nós aqui, vamos considerar o seguinte: a água, por exemplo, a pressão de vapor da água, quando chega a 1 atm, você vai precisar de uma quantidade de calor de 100 graus Celsius. No caso aqui, a água. No caso, por exemplo, do álcool, a pressão de vapor do álcool, ela vai ser igual a 1 atm a temperatura de 78 graus. Você pode ver que o álcool tem uma facilidade muito maior de formar vapor do que a água. Então não precisa de tanto calor assim, né, comparado à água, para fazer as suas moléculas ferverem. Então, consequentemente, aquele líquido que forma vapor com uma facilidade muito grande, tá, alta pressão de vapor, é aquele líquido que precisa de uma quantidade de calor não muito grande para conseguir formar, né, vapor. Então, consequentemente, quanto maior a pressão de vapor dele, o ponto de ebulição vai ser menor, porque você não vai precisar de tanto calor assim, certo? Como esses líquidos, como por exemplo a acetona, que a gente abre e já sente logo o cheiro, a quantidade de calor mínima que você está dando ali já é suficiente para ele poder formar vapor. Quando essa quantidade de vapor se iguala à pressão externa, ele começa a ferver. Então, líquidos de pressão de vapor baixa têm o ponto de ebulição alto, né? E líquidos de pressão de vapor alta, como esse que eu acabei de falar, tem ponto de ebulição baixo, precisa de pouco calor, né, para formar vapor. Então, consequentemente, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui uma linha, certo? Uma continuidade aqui rapidinho, só para você fazer uma comparação. Aqui, ó, a pressão de vapor aqui é mais alta, numa mesma temperatura, aqui mais baixa e aqui mais baixa ainda. Então, aqui, no caso, é o líquido de 100 graus. Esse daqui, porque está com a pressão de vapor mais alta, mais baixa, uma vez que está com a temperatura mais alta. Então, esse daqui é o líquido 3, é a água. Então, em sequência, esse daqui é o álcool, que é o de 78, né? O álcool. E esse daqui é o do éter. Então, a resposta é éter, álcool e água. Então, éter etílico, etanol e água é a letra B. Bom, a segunda questão fala o seguinte: o abaixamento relativo da pressão de vapor de um solvente resultante da adição de um soluto não volátil, ou seja, quando você pega um solvente e coloca um soluto que não vai evaporar junto com o solvente, como por exemplo sal, certo? Isso é um soluto não volátil. Depende do número de partículas dissolvidas na solução resultante. Quanto mais partícula você colocar no solvente, o que acontece? Essas partículas, olha só, vamos considerar aqui, ó, preste atenção. Eu tenho aqui um recipiente só com água pura, tá? Aqui tem água pura. Aqui tem um recipiente, tá, com água e sal, tá? Então, o que acontece? Vou colocar as partículas, tá, do sal aqui no líquido. Bom, inclusive aqui na superfície do líquido. O que acontece é que quando você começa a aquecer isso aqui, o que acontece quando você aquecer isso aqui? Você começar a aquecer isso aqui, a água vai começar a receber essa quantidade de calor, certo? E aí vai se transformar em vapor aqui. Quando você começar a aquecer a água com sal, essas partículas salinas que estão dissolvidas na água, elas vão dificultar a formação de vapor, tá vendo? Inclusive essas que estão na superfície, elas vão formar uma barreira, dificultando a saída do vapor
de água, ou seja, vapor do solvente. Então, consequentemente, soluções com um soluto não volátil dissolvidas têm pressão de vapor mais baixa, porque essas partículas vão dificultar a formação de vapor, criando como se fosse uma barreira, impedindo a formação do vapor do solvente. Então, o que acontece? Ele fala assim, são considerados recipientes aqui, denominados A, B, C e D, foram preparados respectivamente soluções de glicose, sacarose, ureia e cloreto de sódio. Bom, vamos calcular a quantidade em mol. Como é que eu calculo o mol? O mol é, no caso, a massa qualquer sobre a massa fixa. Quanto é que é a massa qualquer dissolvida? 18,02. Quanto é que é a massa molar? 180,2. Se eu dividir 18,02 por 180,2, eu estou andando o quê? Eu estou andando uma casa para lá. Então, isso daqui vai ser igual a 0,1 mol. Certo? Então, eu tenho 0,1 mol aqui. Aqui é a mesma coisa. A quantidade de massa que ele me dá para a quantidade em grama por mol, né, é equivalente à de cima. Então, vai dar 34,23 divididos por 342,3. Né? A diferença daqui para cima é que você andou com uma casa para cá. Então, vai ser 0,1 mol também. Aqui 0,1 mol também. E aqui 0,1 mol também. Se você pegar isso aqui e dividir, vai dar tudo 0,1. Porém, olha só, o que a gente tem que ter a sacada. O composto A, que é a glicose, ela não se separa, porque é uma substância molecular. Então, a glicose, o que você tem é 0,1 mol de partículas dificultando, né, a formação de vapor do solvente. É idem para a letra B, que é a sacarose. Tá? Porque a sacarose também, como é uma substância molecular, tá vendo? Só tem a metais, ela não separa. Então, a sacarose, aqui a sacarose, ela também é 0,1 mol. Tá vendo? A amônia, aqui a ureia, perdão. A ureia, ela também não separa. Então, a ureia, a quantidade de partículas é 0,1 mol. Mas o cloreto de sódio, ele separa em íons, que é Na+, mais Cl-. Como eu tenho aqui, uma quantidade de 0,1 mol nesse cara, eu vou ter 0,1 mol desse cara e eu vou ter 0,1 mol desse cara. Juntando, eu tenho 0,2 mol de partícula, dificultando a água de forma a vapor. Então, consequentemente, a pressão de vapor aqui é a menor, porque eu tenho mais partículas dificultando. Enquanto essas aqui, elas vão ter a mesma pressão de vapor. Por que a mesma, Binho? Porque a quantidade de partículas é a mesma. Então, todas apresentam a mesma pressão de vapor? Não, a última não. A solução de sacarose é a que apresenta a menor pressão de vapor? Não, a menor pressão de vapor é a de cloreto de sódio. A solução de cloreto de sódio é que apresenta a menor pressão de vapor? Sim, então a resposta é a letra C. Muito bem. A questão 3 fala o seguinte: a pressão osmótica de uma solução corresponde à pressão externa necessária para garantir o equilíbrio entre uma solução e o solvente puro, separados por uma membrana semipermeável. Assinale a alternativa que melhor relaciona a pressão osmótica das 4 soluções, independentemente do efeito coligativo, seja a tonoscopia, que é a pressão de vapor, seja a ebulioscopia, que é o aumento do ponto de ebulição, seja a crioscopia, que é o abaixamento da temperatura de congelamento, ou a pressão osmótica. Tudo vai depender da quantidade de partículas dissolvidas na solução. Quanto maior for a quantidade de partículas dissolvidas na solução, maior será o efeito coligativo. Então, como é que eu vou saber onde a pressão osmótica vai ser maior? Onde eu tenho mais partícula? Então, na primeira solução, eu vou ter o seguinte: o HCl ele se separa em H+, mais Cl-. Logo, se eu tenho 0,01 mol por litro de HCl, eu vou ter 0,01 mol por litro de H+, 0,01 mol por litro de Cl-, porque aqui todo mundo está 1 para 1 para 1, certo? Muito bem. Na 2, o que eu vou ter? Eu vou ter a glicose C6H12O6,
que continua sendo glicose C6H12O6. E aí, como ela não se separa, é a quantidade que eu vou ter aqui mesmo, 0,01 mol por litro. Aqui, o HCl, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez ali, né? Então, vai ficar a solução 3, ela vai ser HCl, dando H mais Cl menos. Se eu tenho 0,05 mol por litro aqui, eu vou ter 0,05 mol por litro aqui e 0,05 mol por litro aqui. E esse 4 aqui, ele é um ácido carboxílico. Então, o que acontece? CH3COO, né, OH, que é o ácido etanóico. Como ele é um ácido carboxílico, esses ácidos carboxílicos, eles são fracos, né? Consequentemente, eles ionizam, mas eles ionizam pouco, comparado ao ácido clorídrico, por exemplo. Então, esse cara aqui, 0,01, ele não vai gerar 0,01 como a HCl vai gerar. Por quê? Porque como ele tem um grau de ionização mais baixo do que o HCl, o que acontece, o que ele vai fazer vai ser o seguinte: CH3COO, O-, né, isso, mais H+, só que não vai ser 0,01, 0,01, 0,01, porque ele não se dissocia, não se ioniza por completo. Já o HCl se ioniza por completo. Tá bom, Bim, como é que eu vou saber isso? O ácido clorídrico é um ácido hidrácido forte, não é isso? Ele é um ácido forte. Quem são os hidrácidos fortes? HCl, HBr e HI. Esses ácidos em água, eles têm um grau de ionização praticamente igual a 100%, 99 alguma coisa. Está praticamente igual a 100%. Já um ácido carboxílico, ele tem um grau de ionização baixo. Então, consequentemente, ele não vai gerar a mesma quantidade de íons que o HCl vai gerar. Então, consequentemente, onde é que a pressão osmótica é menor? A pressão osmótica é menor onde eu tenho menos soluto, que no caso é o 2. Então, a pressão osmótica do 2 é a menor. Então, eu posso cortar isso, eu posso cortar isso, eu posso cortar isso. Certo? E aí, eu posso ver o seguinte, ou é a C ou é a letra D. Bom, depois da 2, o que eu vou ter? Eu vou ter esse daqui, porque comparado a esse e a esse, como o ácido clorídrico ele é um ácido forte, então ele vai ter mais íon do que o ácido etanóico. Então, esse daqui, esse ácido clorídrico, está com uma concentração mais baixa do que esse daqui, que é 0,05. Então, consequentemente, eu vou ter o 2 menor que o 4, não é isso? Porque ele vai ionizar menos do que o 1. Depois o 1, depois o 3, que é o que tem a concentração maior. Então, a resposta é a letra D. Bom, a 4 fala assim: sejam dadas as seguintes soluções aquosas. 0,1 mol por litro de cloreto de potássio, isso separa. KCl é K+, mais Cl-. Então, você vai ter 0,1 desse cara e você vai ter 0,1 desse cara. A glicose não separa, então é só o 0,3. A sacarose também não separa, é 0,1. E o sulfato de sódio se separa, Na2SO4, em que? Qual é a primeira pergunta que a gente faz? Tem parêntese? Não. Tem númerozinho embaixo do primeiro elemento? Tem. Quando tem, eu ponho um parêntese e um descruza. Esse 1 vem para cá e esse 2 vem para cá. Vai ficar Na mais 1 mais SO4 menos 2. Para quem tiver dúvida nisso, a gente tem um biscoitinho especialmente só de separação de íons, tá? Só você procurar no canal. Aqui vai ficar 2 NAs e aqui é 1 SO4. Então, isso aqui é 0,3 mol por litro, aqui é 0,6 mol por litro e aqui é 0,3 mol por litro. Então, ele pergunta a solução em ordem crescente de temperatura de ebulição, decrescente. Quanto maior o número de partículas, não é isso? Maior, escrevi isso aqui direito. Quanto maior o número de partículas, mais calor você vai ter que dar para o líquido formar vapor e se igualar à pressão externa para entrar em ebulição. Consequentemente, quanto maior o número de partículas, maior o efeito ebulioscópico, o ponto de ebulição vai ficar maior. Como o número 4, o número de partículas é maior, então, consequentemente, esse daqui é o de maior ponto de ebulição, que é o 4. Então, a gente pode cortar isso, a gente pode cortar isso. Depois do 4, vai ser quem?
esse cara aqui é 0,3, esse cara aqui é 0,1 e esse cara aqui é 0,2. Tá vendo aqui? Então, vai ficar o 4, não é isso? Depois, aquele que tem mais partícula, que é a glicose, que é o 2, não é isso? Depois vai vir o número 1, que é 0,2, e depois o número 3, que é 0,1. Então, a resposta é a letra B. Muito bem. A questão de número 5 fala assim: uma solução aquosa diluída de sacarose é posta em contato com um igual volume de uma solução aquosa diluída de cloreto de sódio, através de uma membrana semipermeável, resultando no equilíbrio representado. Então é o seguinte, olha só, a sacarose e o cloreto de sódio, se elas estão com volume igual, aqui não parece, mas inicialmente sim, né? Elas estavam com volume igual, depois você teve um deslocamento aqui. O que acontece? A sacarose não separa, é isso? Em íon. E o cloreto de sódio se separa, ou seja, dissocia em íon, Na+, Cl-. Como eu vou ter mais partícula, eu estou tendo mais partícula aqui do que aqui, né? Então, a água, na hora que passa aqui, ela vai passar com uma pressão maior na solução de cloreto de sódio, certo? E aí, com isso, como essa aqui tem mais partícula, a pressão osmótica aqui vai ser maior, vai fazer com que esse líquido suba, certo? Então, a observação da figura permite afirmar que a pressão osmótica da solução de sacarose é maior do que a do cloreto de sódio? Não. Bom, a molaridade da solução de cloreto de sódio é maior do que a solução de sacarose? Também não. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de ebulição inferior à solução de sacarose? Não. Se ela tem mais partícula, vai precisar de mais calor. Ambas as soluções, quando se encontram na mesma temperatura, apresentarão a mesma pressão de vapor? Não, porque essa daqui tem mais partícula. A solução de cloreto de sódio possui temperatura de congelação inferior à da solução de sacarose? Sim, porque como ela tem mais partícula, você vai precisar de uma quantidade de calor você vai precisar de uma temperatura mais negativa para conseguir fazer com que essa solução congele. Então, consequentemente, a temperatura de congelação ou congelamento vai ser mais baixa na solução de cloreto de sódio. Muito bem. A questão 6 fala o seguinte: considere as seguintes soluções aquosas a 25 graus e 1 atm. Você tem 0,2 mol por litro de sacarose, 0,5 mol por litro de cloreto de potássio e 0,5 mol por litro de sulfato de sódio. Muito bem, essa aqui não separa, então é 0,2 mesmo. Já a solução Y, que é de KCl, o que eu vou ter? K+, né, mais Cl-. Como eu tenho 0,5 mol por litro desse, eu vou ter 0,5 mol por litro desse e 0,5 mol por litro desse. E o sulfato de sódio, que é o Na2SO4, NaZ, como ele tem parêntese? Não, mas ele tem númerozinho embaixo do primeiro, então eu vou botar parêntese 1. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar Na mais 1, não é isso? Mais SO4 menos 2, esse 2 vindo para cá. São 2 NAs e 1 SO4. Então, o que eu posso dizer? Esse cara aqui, ele vai ser 0,5, não é isso? Esse aqui vai ser 1, né? E esse daqui vai ser 0,5. Então, consequentemente, a gente pode afirmar que o quê? Esse cara aqui, ele vai ter uma quantidade de 1 mol por litro, considerando as partículas, e aqui de 1,5 mol por litro, considerando as partículas. Então, considerando as propriedades coligativas, é incorreto do verbo estar errado afirmar que a solução X é de maior pressão de vapor. A solução de maior pressão de vapor é que tem menos partícula, porque precisa de menos calor para conseguir fazer com que as moléculas do solvente consigam vencer a barreira do soluto. Se tem pouco soluto, né, você vai precisar de pouco calor para fazer com que o solvente consiga passar. Se tiver mais soluto, você vai precisar de mais calor para fazer com que esse solvente consiga passar a barreira do soluto. Então, consequentemente, a solução X é de maior pressão de vapor? Sim, porque aqui tem menos quantidade de partícula. Bom, letra B. A solução Y tem temperatura de congelamento menor do que a solução Z. A solução Y é 1 e a Z é 1,5. Então, como a solução Z
ela possui mais partícula, então a temperatura de congelamento dela vai ser menor. Então, está incorreto. O que está, na verdade, a solução Y, ela tem uma temperatura de congelamento maior do que a solução Z. Essa daqui congela a uma temperatura mais baixa porque tem mais partícula. Então, olha só, as três soluções apresentam temperatura de ebulição superior a 100? Sim, porque todas elas têm partículas. Se todas elas têm partícula, todas elas vão dificultar a água passar do estado líquido para o estado vapor. A ordem crescente de temperatura de ebulição, qual vai ser a ordem crescente de temperatura de ebulição? Então, aquela que tem menos partícula, que é X, né? Depois, aquela aqui X. Depois, aquela que tem o segundo menor número de partículas, que é o Y, não é isso? E depois o Z. Então, está correto. Então, a incorreta é a letra B. 8. O estudo das propriedades coligativas das soluções permite-nos prever as alterações nas propriedades de seu solvente. A respeito das propriedades coligativas, assinale a alternativa correta. Se for colocada água com glutamato de monossódio, dissolvido para congelar em uma geladeira, a temperatura de fusão da água na solução permanecerá a mesma que na água pura? Não. Soluções aquosas vão ter sempre temperatura de fusão de congelamento diferente de um solvente puro, porque tem soluto dissolvido. Letra B. As propriedades coligativas independem do número de partículas? Não, depende do número de partículas. Propriedades coligativas são propriedades que dependem do número de partículas dissolvidas, independentemente da natureza da partícula. C. Se forem preparadas duas soluções aquosas de mesma concentração, uma de glutamato de monossódio e a outra de açúcar, a temperatura de ebulição da água na solução de glutamato de monossódio será maior do que da água na solução de açúcar. Bom, como é que eu vou saber se eu não sei o que é glutamato de monossódio? Bom, aqui ele está querendo testar, saber se você é perspicaz com isso aqui, ó. Glutamato, terminação ato, quer dizer que é um sal. Se é um sal, todo sal dissocia. Então aqui a dissociação de partículas. Dissociação. Enquanto no açúcar não há dissociação. Como no glutamato há dissociação, você vai ter mais partícula do que no açúcar numa mesma concentração. Então, consequentemente, a temperatura de ebulição da água na solução de glutamato, por ter mais partícula, vai ser maior. Então, a letra C é a resposta. Certo? Em uma panela tampada, a pressão de vapor da solução aquosa de glutamato de monossódio é maior do que a pressão de vapor da água pura? Não, a água pura não tem soluto dissolvido. Consequentemente, não tem ninguém dificultando a sua passagem do estado líquido para o estado vapor. Logo, a água pura vai ter a pressão de vapor maior, exatamente por não ter esse empecilho. A questão 9 fala o seguinte: o diagrama a seguir apresenta as curvas de pressão de vapor de 3 sistemas líquidos. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar uma linha aqui e estou vendo que a pressão de vapor de C é mais baixa, a de B é a do meio e a de A é a maior pressão de vapor. A maior pressão de vapor é aquele que tem menos partícula dissolvida. Por que tem menos partícula dissolvida? Porque quanto maior o número de partículas que você tiver no soluto, no solvente, mais calor você vai ter que dar para fazer com que o solvente consiga vencer a barreira desse soluto que você está colocando e formar vapor. Então é só olhar o seguinte: solução aquosa meio mol por litro de glicose não separa. Solução 1 mol por litro de sacarose também não separa, porém é mais concentrada do que a primeira. E água destilada. Água destilada não tem empecilho, então a água destilada, certo? Então aqui é a água destilada, que é A3. Então é A3, então isso aqui vai embora e isso aqui vai embora. Como a solução de sacarose aqui está mais concentrada, então é essa que vai ter a pressão de vapor mais baixa. Então a 2 é a C e a 1 é a B. Então a resposta é a letra A. Quando eu vou para 10, ele fala assim: tem-se 3 soluções aquosas à mesma temperatura. Solução aquosa 0,3 mol por litro de glicose. Então a glicose é C6H12O6. Como ela não se dissocia, ela continua sendo C6H12O6. Então, se eu tenho 0,3 mol por litro aqui, eu vou ter 0,3 mol por litro aqui. Então, em quantidade de partículas totais, eu tenho 0,3 mol por litro. Muito bem. Na de baixo, eu tenho uma solução de cloreto de sódio, que é o NaCl. O NaCl vai se dissociar em Na+, mais Cl-. Então, se eu tenho uma quantidade de 0,15 mol por litro aqui,
0,15 mol por litro aqui, 0,15 mol por litro aqui. Então, em partículas totais, a molaridade é 0,15 das duas, então vai dar 0,3 mol por litro também. Mas, se eu tiver, então, uma solução de K2CR2O7 e for separar, qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Tem parêntese? Não. Tem númerozinho embaixo do primeiro? Tem, então põe o parêntese 1. E aí você descruza, né? Esse 1 vai vir para cá e esse 2 vai vir para cá. Então vai ficar K mais 1. Cuidado para você não botar esse 2 que você está transferindo para lá. Mais CR2O7 menos 2. Não esquecendo de balancear. Quantos Ks eu tenho aqui? 2. Estou pondo um 2 aqui. Quantos CrO7 eu tenho? Eu tenho um só. Então, se aqui a quantidade é de 0,1 mol por litro, né? Aqui eu vou ter 0,2 mol por litro e aqui eu vou ter 0,1 mol por litro. O número de partículas totais 0,2 com 0,1 dá 0,3 mol por litro também, certo? Bom, o que pode se afirmar em relação à pressão osmótica dessas soluções quando cada uma delas é posta em contato através da membrana semipermeável com solvente puro? A pressão osmótica é a mesma. Por que é a mesma? Porque a quantidade de partículas é a mesma, tudo bem? Então não tem variação na pressão osmótica. Sob pressão de 1 atm, essas soluções fervem a temperaturas diferentes da água pura, ou seja, 100 graus. Justifique sua resposta. Por quê? Porque tem partícula, né? O ponto de ebulição vai ser o mesmo porque a quantidade de partículas é a mesma, certo? Então, mas elas vão ter o ponto de ebulição maior, será maior, porque as partículas do soluto vão dificultar a formação de vapor necessária para o líquido ferver. Logo, necessitarão de mais calor. Ou seja, vou apresentar um ponto de ebulição maior, já que a água pura não tem essas partículas que dificultam. Bom, a questão número 11, que é a última, é uma questão da FRJ que fala assim: a água potável pode ser obtida por bombeamento. Água potável pode ser... Bom, a questão 11 fala: a água potável pode ser obtida pelo bombeamento... Bom, a questão 11 fala o seguinte: a água potável pode ser obtida pelo bombeamento da água do mar contra uma membrana semipermeável. Então, ele está colocando aqui a água do mar, bombeando aqui, está pegando aqui. Então, ele está pegando aqui a água do mar, ele está bombeando para uma membrana semipermeável e ela está passando aqui pura. Se ela está passando pura e daqui está água de rejeito, quer dizer que a água do mar tem sal. Quer dizer que essa água de rejeito aqui, ela está cheia de sal, já que a água daqui está passando pura, certo? Bom, então ele fala o seguinte: aqui mesmo ela está dizendo que está concentrada em sal essa água de rejeito. Disponha as correntes aquosas 1, 2 e 3 em ordem crescente de temperatura de congelamento à pressão atmosférica. Qual é aquela que congela a uma temperatura mais baixa? É aquela que tem mais soluto, porque essa quantidade de partículas vai dificultar a cristalização da água, ou seja, da água congelar. Então, a água de rejeito é a temperatura de congelamento mais baixa. Então, eu vou ter a 2 menor. Depois vai ser a água do mar, que ainda contém sal, e aquela que vai possuir o ponto de congelamento mais alto, que é a 0 graus, no caso a água pura, que é o 3. Então a resposta é o 2, 1, 3. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Grande beijo.